Bem-vindos a mais um episódio do System Talks. Eu sou Natasha Schmidt, um prazer recebê-los aqui hoje. Estamos com Marco Aurélio de Barcelos Silva. Marco Aurélio é um amigo de longa data e está aqui para falar sobre o setor de transportes, na verdade, o setor de concessão de rodovias, que está absolutamente conectado com o setor de transportes, que tem uma das maiores emissões, uma das maiores cargas de emissão, considerando o cenário global. 75% do share de emissões no setor de transportes vem do setor rodoviário. E como que as PPPs, como que as concessões de rodovia podem contribuir com isso? Estão pensando nesse assunto, sobre o ponto de vista de mitigação e de adaptação. Marco Aurélio, prazer recebê-lo aqui. Obrigada. Muito obrigado, viu, Natasha? Eu fico muito honrado, viu, de estar participando dessa sua iniciativa, que é um benchmark. Cumprimentar todos que estão nos ouvindo, né, e torcer para que a gente possa fazer um bom episódio. Não tenho nenhuma dúvida disso, Marco, porque todas as oportunidades, eu já conheço o Marco faz bastante tempo. O Marco, importante falar isso, o Marco foi uma das pessoas que me ajudou na minha carreira, e eu devo muito de várias etapas dela a você. A minha mudança do setor privado para o setor público foi, o incentivo que eu tive foi do Marco, para que eu pudesse ir ao PPI, à Secretaria Especial do PPI, para que eu pudesse ter essa visão de como as coisas acontecem no setor público, e aquilo para mim foi muito importante. Então, como que pessoas podem nos ajudar, e isso fica um agradecimento para sempre, né, a enxergar as nossas potencialidades. Eu acho que você foi para mim uma dessas pessoas, e quero fazer um agradecimento aqui público, deixar o registro. Não tem nada que agradecer, pelo contrário, né? Você tem servido de inspiração para todos nós, viu, Natasha? E Marco, você, diretor da BCR, da associação, diretor-presidente da BCR, Associação Brasileira de Concessionários de Rodovia, você foi secretário de Infraestrutura do Estado de Minas Gerais, você foi do PPI, foi da Secretaria Especial do PPI no governo federal, você tem uma carreira no setor público. Hoje você está no setor privado, né, numa associação relevantíssima para o país. Quero entender a tua carreira, os teus movimentos de carreira, como que se deram. Então, que momento você foi lá para o setor público? Porque, ao que me consta, você não era concursado, você foi by the heart mesmo, para contribuir com a formulação de políticas públicas, enfim, contribuir com o desenvolvimento do nosso país, e daí passou, depois de deixar a Secretaria de Infraestrutura de Minas, passou para a iniciativa privada. Conta para mim um pouquinho sobre isso. Olha, eu fiquei 16 anos no serviço público, nunca fui concursado, passei por distintas entidades e órgãos e, curiosamente, né, eu comecei a convite de um professor, né, do professor Antônio Anastasia, hoje ministro do TCU, que chegou a ser governador do estado, e ele me fez o convite assim que eu me formei para integrar a primeira unidade de PPP do Brasil. E eu fui com a cara e a coragem, com o entusiasmo que a juventude permite ter. E não me arrependo nem um pouco. Passei pelo estado de Minas Gerais, passei pela prefeitura de São Paulo, passei pelo governo federal, voltei para o estado de Minas Gerais na condição de secretário, 10 anos depois, 15 anos depois de ter saído da unidade de PPP, e recomendo, né, a todo mundo que está nos ouvindo e que não teve ainda a oportunidade de experienciar o setor público, que o faça. De um lado, porque o setor público sempre necessita de talentos, embora a gente identifique tantas pessoas capacitadas e que são responsáveis por transformações estruturais no nosso país dentro do setor público. Eu diria que os quadros mais brilhantes com quem eu interagi na minha vida profissional pertencem ao setor público. Mas ainda assim há uma demanda grande por novos talentos e, o mais importante, Natasha, é importante ou é crucial para o desenvolvimento do nosso poder público, das políticas públicas, uma simbiose, um intercâmbio de ideias e de pontos de vista. Agora, no setor privado, eu tenho condições de internalizar muito do aprendizado que eu tive no âmbito do setor público. Eu encorajo também aqueles do setor público a realizarem o mesmo movimento, a vivenciar o que é o setor privado. Eu acho que assim a gente constrói pontes, a gente elimina distâncias e consegue todo mundo falar a mesma linguagem.
calçar os sapatos alheios, identificar os pontos de divergência, as oportunidades de convergência e construir em conjunto, né, o que tanto o setor privado quanto o setor público querem, né, que é o desenvolvimento econômico, que é o bem-estar, acho que da população. Marco, uma das coisas que mais me chamou a atenção, mais me marcou quando eu deixei Curitiba, fui para Brasília e fui para o PPI, foi minha primeira semana de trabalho. Eu saí de um rolo compressor no escritório de advocacia, trabalhando com a rotina do escritório de advocacia privado, e fui para o poder público. Jamais imaginando que fosse ser tranquilo, evidentemente. Mas eu fui para um rolo compressor maior ainda. E o que me chamava a atenção lá no PPI era o seguinte: aquelas pessoas estavam trabalhando todos os dias, a gente tinha reunião todos os dias, até tarde. 50 pessoas numa secretaria, rodando projetos de prioridade nacional do Brasil, para não ganhar um bônus no final. São pessoas que estavam lá trabalhando com privatização de Correios, capitalização de Eletrobras, concessões de rodovia, projetos estruturais do Brasil. E essas pessoas, diferentemente do raciocínio que eu já vinha de um setor privado, não eram pessoas que no final iam dizer, não, vamos finalizar esse projeto aqui, porque no final vai ter algum bônus de êxito, enfim, alguma coisa lá no fim. Não, eles iam ganhar a mesma coisa se trabalhassem até 6 horas da tarde ou se encampassem noite adentro, trabalhando nos projetos, que foi o que eu vi diversas vezes. Então isso para mim foi muito importante para ver exatamente o que você falou. Quem dentro do setor público transforma o Brasil são essas pessoas, e a gente deve o maior respeito a elas. E é o brilho no olho, né? Todo mundo trabalha com brilho no olho. Para quem quer fazer, setor público é uma importante oportunidade, uma grande oportunidade, uma avenida. Como você disse, né, conta menos o aspecto financeiro e mais a realização, né? A agenda de políticas públicas é sempre uma página em branco, um grande projeto a ser desenvolvido, difícil, demanda resiliência, né? E resiliência tem tudo a ver com sustentabilidade. As pessoas precisam se sustentar na sua resiliência. Exato. Dentro do poder público, mas que fique o alerta. Trabalhar no poder público é uma cachaça. Às vezes você tem a síndrome de abstinência. Às vezes eu me vejo com síndrome de abstinência pensando, poxa, tanta coisa legal que dava para fazer. A sorte é que no setor privado a gente também encontra essas oportunidades, especialmente, e na posição que eu me encontro hoje, especialmente quando você é responsável por promover a conexão, por promover a interpretação entre o que é emanado, as informações que são emanadas, as expectativas que há de toda uma indústria, de todo um setor, e as informações, as expectativas que são emanadas de um setor, de um órgão público, de uma entidade, de um regulador. Então, ainda há oportunidades, ainda há o brilho no olho, mas o setor público é uma mosquinha que, a depender da mordida, ela deixa marcas, deixa cicatrizes positivas. Será que te pica de novo esse mosquito, Marco? Em algum momento já pensou nisso? Não sei. Não sei, né? Deixa pra lá. Mas vamos para o assunto aqui da nossa conversa. Me conte, como é que está o setor de rodovias? Principalmente de concessão de rodovias, né? Considerando a associação. Mas vamos falar também das que hoje não são objeto de concessão. Como é que está o setor hoje olhando para a agenda de sustentabilidade e pós-tragédia de Rio Grande do Sul para a agenda de adaptação e resiliência climática? Perfeito. Bom, o setor de concessão de rodovias no Brasil vive de longe o seu melhor momento. E por que isso? Porque, de um lado, a gente nunca teve tantas oportunidades de negócio. A gente hoje alcançou, próximo aí de 30 anos de concessões de rodovias no país, a marca de 30 mil quilômetros, que já faz com que o Brasil seja um dos líderes mundiais nesse tipo de setor. Estou falando quantitativamente. E a nossa estimativa é de que nos próximos 5 anos esse número dobre, que a gente vai ter aí 60 mil quilômetros. Nenhum país do mundo tem isso, exceto a China. Mas o Brasil vai ser o líder de concessões de rodovias no planeta Terra. Então, sob o ponto de vista quantitativo, nunca houve tantas concessões, tantos projetos, tanto a se falar em termos de rodovias. Mas não basta a quantidade.
A gente precisa pensar na qualidade. Isso que eu ia te perguntar. A gente tem, às vezes, né, sofre pelo desejo de fazer muito e pouco apego à qualidade. E a boa notícia é que qualitativamente também é o nosso melhor momento. Os projetos nunca vieram com uma modelagem, com um arcabouço regulatório tão sofisticado. A gente analisa hoje a matriz de risco desses contratos, as distribuições de obrigações e de deveres e compara com o que a gente tinha há 10 anos atrás, há 15 anos atrás. Que nem tinha matriz de risco. É ingênua, né? A cláusula dos contratos do passado, elas hoje até despertam, né, a nossa angústia. Como se faziam contratos com cláusulas tão simplórias? Hoje a gente tem um amadurecimento institucional e um amadurecimento regulatório muito positivo. Por isso que eu digo, a gente está vivendo hoje o melhor momento do setor. E que seja o melhor comparado ao passado, mas que o futuro ainda traga melhorias, muitas delas passam pela agenda, pelo tópico que a gente veio discutir aqui, pela sustentabilidade, que tem, de fato, levado algumas provocações, algumas reflexões de fronteira, não só para as concessões de rodovias, mas para as concessões de infraestrutura, ou melhor, para as infraestruturas como um todo. Verdade. E eu acho que esse vai ser o caminho do amadurecimento incremental em relação às concessões, e especificamente às concessões de rodovias. E, bom, questão da regulatória que você está falando. O quanto que sustentabilidade hoje você vê como custo? Ou você vai ver mais como oportunidade dentro das concessões de rodovia? Oportunidade e necessidade. O investidor hoje, você tem uma interlocução importante com eles. Isso vem para a mesa na conversa? Sem dúvida, sem dúvida. Como? Diversas formas. Posso dizer que, primeiro, a agenda da sustentabilidade está internalizada no nosso setor. E não é custo, é oportunidade. Não tratar da sustentabilidade, isso sim, representa custo, isso representa incerteza. Eu posso provar isso. Na verdade, primeiro, importante a gente entender que sustentabilidade comporta uma dimensão mais estrita, muito relacionada ao ambiente, ao meio ambiente, e um espectro mais amplo. Eu, particularmente, gosto de entender a sustentabilidade dentro dessa abordagem mais abrangente. E aqui eu me refiro com sustentabilidade àquela ideia de que os projetos precisam nascer, crescer e morrer. Uhum. E morrer de morte natural. E mais, morrer pela sua execução. Pela sua execução. E pela entrega que havia sido estimada e que foi concretizada. No caso das concessões de rodovias, você tem expectativas dos distintos atores envolvidos naquela constelação contratual, naquela constelação negocial. Eu tenho poder público que precisa implementar a política pública. O que a política pública diz respeito? Desenvolvimento econômico, incremento da qualidade do transporte. Eu tenho as concessionárias se preocupando com a sua sustentabilidade financeira, com o retorno econômico daquele investimento. O investimento, né, não é uma gracinha, investimento faz parte de uma lógica de alocação de recursos, então existe uma equação de retorno-risco que precisa ser computada. Então existe a expectativa do lado das concessionárias de retorno econômico-financeiro. E, para exaurir aqui essa constelação em 3 importantes atores, quando a gente olha para os usuários querem rodovias em perfeito funcionamento, com serviços sendo ofertados, com previsibilidade na sua viagem, com segurança no tráfego, com redução do custo do transporte. Essas expectativas elas precisam todas ser implementadas, cristalizadas para a gente falar em sustentabilidade. Você sabe que você falou aqui do usuário, eu perguntei para a Tereza Vernalha, que esteve aqui, setor, apesar de ser setor de saneamento, ela tem uma passagem importante por diversos setores de infraestrutura, eu perguntei para ela, você acha que as concessões, as privatizações contribuem no avanço, na velocidade da agenda de sustentabilidade? E a resposta dela para mim foi bem marcante. Ela falou, o usuário não quer saber se o serviço foi privatizado, não foi privatizado. O usuário quer o serviço, o usuário quer ser bem atendido, o usuário quer que o impacto negativo de uma obra seja o menor possível, e o usuário quer o máximo de impacto positivo, seja, enfim, como usuário do serviço, às vezes seja como quem está sofrendo o impacto de uma obra, enfim, não vai usar propriamente o serviço, mas não importa. Agora, quem consegue entregar isso numa velocidade adequada, com uma eficiência adequada,
do meu ponto de vista, não há dúvida de que o Estado atua muito mais com uma velocidade, se for o prestador desse serviço, como o Titanic. Então, por exemplo, vem esse influxo dessa agenda de desenvolvimento sustentável, de sustentabilidade, o movimento do Estado em direção a ela, ele é mais lento, naturalmente, né? Isso não é uma crítica, é parte da própria burocracia do ser do Estado. Enquanto que o setor privado é o speedboat, ele é a lanchinha que tem muito mais capacidade de concepção das evoluções tecnológicas, implementação de iniciativas novas que estão sendo desenvolvidas, e toda essa agenda ela é muito rápida. Então, ficou com a resposta dela trouxe esse input importante de como que para o usuário isso não faz diferença, mas para quem está prestando o serviço, faz sim diferença, porque a velocidade e a capacidade de eficiência é bastante importante. E também pegar um gancho no que você falou sobre, enfim, o papel da infraestrutura. A gente estuda na UNECE, eu já comentei aqui em outros episódios, que é a Comissão Econômica das Nações Unidas para a Europa. A gente estuda a capacidade que as PPPs, as parcerias público-privadas, tem de efetivamente atuar em favor dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E a gente está desenvolvendo lá algumas métricas e tal, mas são 5 princípios que a gente usa lá para guiar a nossa atuação. O primeiro é o acesso mais igual aos serviços públicos. Não adianta você desenvolver uma infraestrutura aqui via PPP, mas que os usuários não tenham acesso de modo equânime, melhor possível. Sustentabilidade fiscal, foi a parte que você falou, e sustentabilidade da própria concessão. Então, o que adianta a gente muitas vezes olhar para a sustentabilidade sob o ponto de vista apenas ambiental e social, mas a equação econômica tem que fazer sentido, em primeiro lugar para o privado, e a sustentabilidade fiscal do próprio Estado. Essa é uma das razões pelas quais as PPPs, inclusive, existem, as concessões existem, para que o Estado não tenha essa capacidade fiscal de prestar, de fazer os investimentos necessários. O setor de saneamento está aí para um dos principais para falar disso, para fazer os investimentos necessários e o quanto que as PPPs são necessárias. Então, entender esses princípios ajuda muito a trazer essa lógica para o nosso ambiente aqui, regulatório, contratual, enfim, econômico, financeiro no Brasil, sabe como é que a gente direciona concessões para essa dinâmica. E aí, Marco, partindo para a pergunta que eu quero fazer para você. ESG, governança. No que a sua visão, a governança está sendo implementada no setor de rodovias, e como é que a gente melhora isso? Como é que a regulação vem ajudar a parte de governança? Governança tem a ver com sustentabilidade? Tem a ver com sustentabilidade. Por quê? Porque eu preciso com que o projeto nasça, ele cresça, morra de morte morrida, né, porque entregou ou chegou, né, ao seu limite. Não porque morreu antes, porque alguém teve que matar ele. Exato. E porque ele conseguiu entregar todas aquelas expectativas que a gente mencionava. E aí observe, a gente está falando mais uma vez da sustentabilidade no seu sentido mais abrangente. Uhum. O ESG, né, o ambiente, que tem a ver com a sustentabilidade nesse sentido mais estrito, a sustentabilidade ambiental, a governança, que faz parte da sua pergunta, e o elemento social contribuem para que o projeto, né, para que o empreendimento, ele nasça, cresça e morra de forma natural, entregando todos os seus aspectos. Por quê? Porque se eu não tenho legitimidade, junto à opinião pública, se eu não tenho legitimidade junto aos usuários ou aos clientes, se eu não tenho a licença social, eu tenho desafios. Esse termo é muito bom, né? O licença social. E a gente precisa levar isso em consideração. Eu vou ter desafios em operar. Eu nunca vou ter a aceitação daquele empreendimento por parte de quem deveria ser o beneficiário e reconhecer aquele empreendimento como algo útil. Você tem uma refração, uma resistência, isso custa. Não só financeiramente, mas isso custa do seu ponto de vista operacional, isso custa do seu ponto de vista reputacional, isso custa do seu ponto de vista de imagem. Isso impacta a sustentabilidade do projeto. Governança. Qual é a linguagem que eu consigo realizar aqui no Brasil
e reproduzir na Áustria, e reproduzir na Austrália, e reproduzir nos Estados Unidos. A linguagem técnica. 2 mais 2 é igual a 4. Quando eu tenho uma linguagem que foge, né, das 4 linhas, quando eu tenho uma linguagem escura, obtusa, uma linguagem que está nas sombras, que ninguém consegue decifrar, quando eu falo de corrupção, eu tenho desafios em relação à sustentabilidade do projeto, porque eu sempre vou ficar à mercê da individualidade daquele sujeito que está na cadeira. E aí eu não sei qual é o limite do que pode ou não pode ser considerado como uma condição, uma imposição, algum tipo de benefício que venha a ser exigido. A linguagem técnica, ela te liberta. E isso tem a ver com a governança. Eu posso fazer, não posso fazer, de acordo com regras evidenciadas, regras que são postas e conhecidas por todos. Isso é transparente. E a governança tem sido, hoje, uma das tônicas do setor de concessão de rodovias, até pelo seu histórico. As lições foram aprendidas. Há um investimento gigantesco em termos de compliance e integridade hoje no setor. E eu estou falando aqui, né, de aplicação do que a gente chama hoje já, né, de um pacote de integridade. As concessionárias hoje têm os seus assessores de conformidade, têm as suas áreas de conformidade e de integridade extremamente rigorosas, com procedimentos também muito bem definidos, com transparência. E qual é a linguagem que tem permeado, né, e que tem sido a linguagem exclusiva utilizada na interface com o poder público e com os demais stakeholders? A linguagem técnica. A posição da BCR, hoje, inclusive, ela é fortemente marcada por isso. O exercício de advocacy que as associações costumam fazer e que a BCR faz, ela precisa ter essa tônica. Eu convenço, eu demonstro, eu influencio pelo aspecto técnico. Isso advém de uma boa reputação que é conquistada pelos seus processos, que é conquistada pelos seus exemplos. Então nós tentamos trazer o exemplo. Só para ilustrar, né, um projeto que eu particularmente tenho muito orgulho de a gente liderar. Nós somos signatários do Pacto Global da ONU, temos, né, a parceria com o Instituto Ethos. As nossas concessionárias hoje, elas se dedicam à conquista de selos e de certificados de integridade. Mas o projeto a que eu me refiro é com o Pacto Global da ONU e é para a construção de uma rede de integridade. O que a gente quer? Que essa reflexão sobre a necessidade de processos, de governança, de ética, de princípios muito internalizados e arraigados, né, no modus operandi das associações de advogados, das associações de representação de interesse, o que a gente quer é que isso seja amplificado, que isso permeie outras associações. Então o que a gente quer é montar, como o próprio nome diz, uma rede de conexões entre a ABCR, entre a associação que cuida de aeroportos, entre a associação que cuida de ferrovias, entre tantos outros setores, para que a gente esteja na mesma página, para que a gente tenha condições de intercambiar em tempo real boas tecnologias, boas metodologias e para que a gente defenda esse conceito, independentemente de ruídos que possam acontecer em qualquer tipo de ambiente, em qualquer tipo de setor, em qualquer tipo de órgão. A gente tem a projeção de lançar essa rede com todas essas entidades que quiserem aderir, né, em alguns meses e fazer disso um movimento em prol da difusão de preceitos éticos e de compliance dentro do setor de infraestrutura. Você fala uma palavra super importante que tem a ver com governança, que é transparência. E como que, e essa é uma pergunta também que sempre vem, como é que ao falar de advocacy, falar de lobby parece que virou um palavrão e é, na verdade, uma ação corrente em tantos outros países que tem isso regulado, né? O Brasil está trabalhando para conseguir regulamentar isso de modo melhor. Mas transparência e o quanto não fazer às escondidas e fazer com critérios técnicos traz uma melhor percepção, né, de conformidade e como que países que têm índice de corrupção tão altos têm, por consequência, um desenvolvimento tão baixo. Não é possível que essa correlação seja só uma mera coincidência, o quanto que a corrupção, por muitas vezes ausência de uma governança adequada, né, você abre essas brechas,
o quanto que isso impacta o nosso desenvolvimento como país. Então, já deixar aqui o parabéns pela iniciativa, o quanto isso é relevante. E daí o aspecto social, que quando a gente está falando de governança, o principal foco é olhar muitas vezes para dentro de casa. Mas quando a gente vai falar de impacto, e vai falar da agenda ESG, e a agenda ESG é uma agenda de impacto, né? Assimilação de métricas para aferição de impacto, a gente também está falando de impacto para fora, o impacto para os demais stakeholders, o impacto para os usuários e para quem, como disse antes, não é usuário, mas vai sofrer um impacto de uma obra, vai sofrer um impacto indireto, uma externalidade negativa de alguma atividade econômica. Então, parte social, questão de impacto. Como é que a BCR, como é que o marco olha para isso? Lembra, a gente tem que entender que eu preciso de legitimação no ambiente em que eu atuo. Eu preciso ser reconhecido como gerador de valor, porque do contrário a relação ela fica uma relação turbulenta, uma relação atritosa. Isso reverbera sobre a sustentabilidade daquela iniciativa, daquele empreendimento, daquele negócio, daquela concessão, seja lá o que for. A gente falava na primeira parte aqui sobre corrupção. A corrupção ela drena recursos do projeto em benefício, né, daqueles stakeholders para direcionar para um ou outro ator que leva àquela distorção, àquela disfuncionalidade. Isso impacta na sustentabilidade e remete à percepção de atores externos de que as concessões são caixa preta. As concessões elas são aqueles grandes empreendimentos, aquelas grandes obras feitas por, sei lá, empreiteiras, construtoras corruptas. Não. Mas posso te fazer uma interrupção aqui de um insight que certa vez eu tive numa conversa? O quanto que o custo da burocracia, da regulação para você evitar esses desvios acaba sendo maior do que a probabilidade de um desvio de finalidade por causa de corrupção. É uma conta quase que econômica, né? Ok, eu vou fazer um aparato monstruoso aqui que vai gerar um custo. E quando eu estou falando de custo aqui, estou falando do custo operacional para você processar todas essas barreiras, enfim, que a regulação traz, que a legislação traz para você não ter o ambiente de corrupção. O quanto isso acaba gerando mais custo em comparação, por exemplo, com a probabilidade de você ter um desvio de poder. Estou falando não só da concessão, estou falando da corrupção simples, estou falando da licitação para comprar uma caneta BIC, né? Isso é uma conta relevante de se fazer ou não? A transparência, o valor maior de moralidade, o custo dele não importa. Toda governança traz um custo de transação e você tem razão em relação a isso. Mas observe, no curto prazo, quanto que será que para o fiscal eu preciso, né, oferecer para ele quebrar o galho? Talvez seja barato, né, marginal, vis-à-vis a multa que você viesse a receber. No curto prazo, talvez a análise custo-benefício ela compensasse. No longo prazo, não. E por que não? Porque corrupção significa um ambiente corrompido, significa incerteza para o investidor. Não está precificado, você não sabe. Hoje foi o almoço para o fiscal. Amanhã vai ser quanto? E depois de amanhã? É mais fácil, mais interessante para você, como um investidor de longo prazo, como um investidor institucional, selecionar países em que você não sabe qual é o valor da conta, porque é arbitrário, porque, como eu disse, né, é um custo sombrio que ninguém vê, ou você entender que, olha, a regra do jogo é essa, ela já está ex ante precificada. Essa é uma análise econômica fria, que a gente poderia falar em termos morais, em termos de valor, em termos de princípio, em termos daquilo que a gente quer inspirar na nossa sociedade. Então, no curto prazo, talvez compensasse. No longo prazo, Natasha, eu tenho certeza de que não compensa. Acho que isso é uma das razões, poderia ser uma das razões, por exemplo, quando vem um player internacional participar de um bid, uma licitação grande, ele pluga com o player nacional porque já conhece, de certo modo, o nosso ambiente e consegue ter uma melhor aferição dos riscos a que está sujeito, porque a gente ainda se expõe muito sob o ponto de vista de risco, e
toda a conexão que você está fazendo de risco com sustentabilidade é perfeita do meu ponto de vista. Eu acho que essa plugagem, essa conexão de atores internacionais com atores nacionais não tem relação com o aspecto da corrupção ou do jeitinho brasileiro. Mas é mais para um problema de assimetria informacional, tanto do ambiente, da cadeia de fornecedores que existe, né? Você tem um player nacional, ele já sabe quem são aqueles potenciais fornecedores, quem são aqueles potenciais recursos humanos que venham a ser habilitados. E o mais importante, entender a regulação. A regulação brasileira não é uma regulação fácil, né? Entender quais são os meandros, quais são o processo. É com quem falar, né? E o custo de transação. Então, eu atribuiria essa conexão muito mais a essa tentativa de reduzir a assimetria informacional, mas pelo lado bom da coisa, né? Mas eu queria voltar sobre a sua pergunta do social, porque eu voltei para a corrupção para falar, para endereçar aqui, né, as reflexões sobre o elemento social do ESG e como esse espectro se relaciona, por sua vez, à sustentabilidade. No social, a gente também precisa da legitimidade. Uhum. E como é que eu extraio essa legitimidade? Poxa, essas concessionárias, esses empreendedores, eles vêm aqui, drenam todos os recursos e vão embora? Ou eles deixam algum legado? O que a gente observa é que as concessionárias hoje do nosso setor e de diversos outros setores têm essa preocupação com o legado. Qual é a externalidade positiva que eu deixo? Seja porque isso faz parte dos valores dessas concessionárias, né, e eles são accountable, né, eles prestam contas em relação a esses valores junto aos seus acionistas, junto aos seus stakeholders, seja porque é importante obter o que a gente chamava de licenciamento social. Como é que faz isso? Como é que você escuta uma das principais, um dos principais desafios, eu tenho evitado usar a palavra dificuldade, um dos principais desafios para essa licença social para operar é saber escutar. E não é saber escutar, chama aqui audiência pública, que é como a gente escuta no Brasil. Principalmente no momento de formulação de projetos e depois que o projeto já está sendo executado, performado pelo privado. Como você escuta? Também considerando que são projetos de longo prazo, são projetos de 30 anos. Se você escutar no dia 1, não vai ser a mesma resposta que você vai ter no dia 30 anos depois. Como você escuta para ter essa licença social e deixar legado? Isso é fundamental dentro da conversa do ESG. Eu concordo com você que é ingênuo achar que o licenciamento social ele se perfaz com a consulta pública. Longe disso. As concessionárias são atores econômicos, atores de transformação, ou que têm capacidade, têm potencial de transformação. Em alguns casos, distribuir o seu benefício econômico junto às comunidades afetadas de forma mais concreta, isso traz um efeito, isso traz a geração de orgulho, a geração de pertencimento, a geração de aceitação, a sensação de aceitação muito maior por parte, né, daqueles que de fato são impactados pela concessão. A gente pode usar diversos argumentos para defender que uma concessão de rodovia ela merece ser aceita pela população diretamente afetada, pela comunidade, pelos munícipes ali. Você vai ter geração de emprego, você vai ter aumento do ISS, que por sua vez vai irrigar a obra do hospital, a gente vai ter, né, ou você vai ter conectividade, né, entre outros. Mas as concessionárias vão além disso. Então hoje a gente tem projetos concretos, projetos de transformação da sociedade. Então isso é um senso de responsabilização social. Esses projetos vão desde educação escolar, vão desde o acolhimento de comunidades em maior grau de exposição. Mas isso é voluntário, isso não é uma obrigação contratual. Não é uma obrigação contratual. Isso é a concessionária está querendo se movimentar para ter essa legitimação, mas a exigência para que assim seja não vem do contrato de concessão ou de uma imposição regulatória por outra via, certo? A maioria dos projetos que a gente tem hoje de afetação de comunidades são voluntários. E eles decorrem do fato de que, como eu disse, as concessionárias são atores econômicos e entendem que parte do potencial econômico extraído do desempenho daquele serviço pode ser vertido para atores da comunidade afetada.
E, bom, trazendo aqui um exemplo que eu soube tempos atrás, do financiabilidade da linha 6 do metrô em São Paulo, e que quem está construindo, né, a concessionária que está construindo, conseguiu um bom financiamento, na linha de crédito que ela obteve com o BNDES para a financiabilidade dessa obra, eles conseguiram construir nesse contrato, né, de financiamento KPIs, né, metas a serem atingidas para redução dos juros desse financiamento, e metas essas atreladas a essa geração de legado e a esse impacto social. Então, desde a aceleração de startups conectadas com o clima ou com o impacto social, enfim, diversas ações que quem está tomando financiamento precisa ter especificamente em relação ao impacto, e assim está descrito no contrato como por consequência, uma redução de juros, né, nesse financiamento. Então, um modo de como que, sob o aspecto financeiro, também existe um estímulo, deve existir um estímulo, quanto que o financeiro precisa entrar nessa conversa também, né, o setor financeiro, para estimular que atores econômicos conectados com a execução desses contratos possam fazer a geração de legado. Existe alguma experiência desse tipo já no setor de rodovias? Ele está falando de linha 6, estamos falando de mobilidade urbana e metrô. Setor de rodovias, você já viu isso? Qual que é a velocidade que você vê essas conversas hoje no Brasil? Acho que é uma oportunidade para se explorar isso, né? Claro, é sempre antipático você promover essas exigências. Você é obrigado a fazer. Como eu disse, a maioria dos projetos que a gente tem hoje são voluntários. Mas nada impede que a gente construa incentivos. Mas observe bem, quando a gente fala, por exemplo, de linhas de financiamento que tenham algum tipo de subsídio, algum tipo de custo reduzido em razão desses indicadores, a gente está falando de transferência de renda, né? É você transferir para a concessionária um custo, né, uma redução de custo, um valor, um delta, para que ela desempenhe uma função que seria utilizado pelo detentor originário desse delta. Né? Se é um banco público, em última instância, o Estado dizendo, concessionário, eu estou abdicando desse delta aqui, portanto eu estou oferecendo, né, um valor subsidiado para que você o faça sob a crença de que seja possível que a concessionária faça melhor, e é bem provável que de fato isso aconteça, por razões de eficiência, entre tantas outras. Então vejo que há oportunidades de a gente cada vez mais trazer esses indicadores, levar a esses incentivos, todavia, com a preocupação nesses casos de fazer um monitoramento adequado, né, para que não fique só no discurso. Sim. Né? E o que a gente observa há uma preocupação deveras por parte das concessionárias hoje, algumas delas com grau de amadurecimento sob a ótica social muito desenvolvido, de deixar legado, nascer, crescer, morrer e deixar uma história. Deixar o ambiente em que aquele negócio funcionou melhor do que quando se iniciou, do que quando entrou. E quando a gente fala de Brasil, quando a gente fala de legado, parece que tudo é um grande legado, porque aqui a gente é amarrado no barbante, né? Ainda tem muito projeto para fazer para o nosso próprio desenvolvimento. Então, assim, sob uma primeira análise, tudo é um grande legado. Mas como que esse legado consegue ser, enfim, durante a sua execução, efetivamente trazer esse impacto positivo? E a parte de financiabilidade que você comentou, falou, puxa, é antipático, e é mesmo, é uma tarefa. Como é que você conversa e pede colaboração sem ser antipático, né? Puxa, vamos unir a agenda de sustentabilidade, de desenvolvimento sustentável, é uma agenda de colaboração. Como você falou aqui no começo, é uma simbiose, poder público, poder privado, tanto mais quando você fala de PPP, é uma colaboração. Se todo mundo não estiver olhando para o mesmo lugar, e a gente tem que todo mundo se movimentar em bloco para que a gente chegue, né? As pessoas não vão fazer sozinhas, as instituições sozinhas, o tamanho do impacto que elas podem fazer juntas. E isso me traz para uma parte da conversa que eu quero ter contigo, diz respeito à evolução tecnológica, a inovações. Esse tema, esse pilar é profundamente conectado com a agenda de sustentabilidade, porque demanda velocidade. Como eu falei antes, o setor privado tem uma velocidade muito maior, e a assimilação dessas novas tecnologias pelo setor privado, pelos agentes econômicos que estão lá no front das PPPs,
para a finalidade de geração de impacto, de sustentabilidade. Como isso tem sido visto? A minha preocupação com esse assunto está principalmente em um contrato administrativo ao qual estão ligados ao PPP, a setor público e setor privado, permite até que ponto que inovações sejam colocadas no contrato e acabem não desincentivando o privado de adotar novas soluções que possam ser melhores. Olha, uma excelente abordagem. Eu só queria voltar a um ponto. Não é que a agenda social ela necessariamente deva ser altruística. Ela deva ser porque é uma dádiva que está sendo ofertada pelas concessionárias. A gente observa que há medidas que hoje são voluntárias, mas isso não impede, e talvez nem signifique que seja inútil, a gente construir incentivos financeiros para que essa agenda possa ser tanto mais ampliada, explorada, por mais antipático que isso fosse, né? E nem sei se é antipático, né? Talvez é uma visão minha particular. Né? É um modo de abordagem, e Mar, você, tanto ainda mais você sempre teve a habilidade de como lidar com a agenda, é fundamental. Aliás, boa parte da razão que do meu ponto de vista, que é minha visão absolutamente pessoal, uma das razões pelas quais essa agenda às vezes demora a decolar, hoje menos, né? Já ganha uma velocidade, mas demorou muito a decolar, foi porque os interlocutores dela acabavam colocando a situação desse modo, e ainda muitas pessoas colocam. Pouco sob essa perspectiva de colaboração, de vamos dar mão, tá todo mundo querendo. Eu acredito que as pessoas, no fundo, querem sim que as suas ações gerem legado. Puxa, fazer o bem é bom, por quê? Porque é bom, porque está dentro de nós, porque a gente é movido a servir. Então, e as pessoas são imbuídas disso. Então, por que não tratar com esse tipo de respeito e nesse nível de diálogo a pessoa com quem o outro setor, seja o setor público, seja o setor financeiro, tratar com esse nível de respeito? Então, muitas vezes os diálogos foram conduzidos de modo que não refletiam isso, e pessoas em posição de liderança chaves como você, conseguir traduzir isso para um diálogo razoável é super importante. Só para citar, né, a pauta social, diversidade e inclusão é algo que também está no âmbito aqui, está na alça de mira das concessionárias de rodovias hoje. Voluntariamente, as concessionárias hoje têm se estabelecido metas rigorosas para, por exemplo, equidade de gênero, para viabilizar, né, no âmbito das respectivas empresas, uma participação equivalente de mulheres vis-à-vis homens nos diversos segmentos, nas diversas estruturas hierárquicas, no cargos de liderança. Algumas concessionárias que são preciosistas, inclusive dizer que eu quero que a proporção não seja meio a meio, mas que ela reflita a proporção de mulheres e homens na demografia brasileira. Enfim, dentro vamos dizer, de uma iniciativa própria, mas eu volto a dizer, é claro que isso é muito nobre, isso é importante, isso está condizente com o senso de responsabilidade de ser um agente econômico, um agente de transformação da sociedade, tem a ver com o licenciamento social, tem a ver com a aceitação, tem a ver com a sustentabilidade, mas só queria deixar esse arremate aqui. Não vejo nenhum óbice a que nós também construíssemos orientações, incentivos, obrigações contratuais, legais, para que esses legados eles pudessem se tornar realidade, né? O que eu quero dizer, Natasha, é que a gente não necessariamente precisa se fiar no discurso purista de que os legados, a pauta social, a pauta ambiental, a pauta de governança, eles não estejam atrelados a elementos econômicos financeiros. Uma coisa não é descasada da outra, né? Mas a realidade tem mostrado que o nascedouro desse movimento tem vindo muito mais, né, por um desejo, muito mais por uma ação orgânica das próprias concessionárias. Se a gente conseguir institucionalizar isso, tanto melhor. Isso significa que a gente pode ter uma massa maior de ações voltadas para esse objetivo. Mas vamos falar de tecnologia porque isso é muito importante. E aí observe, a gente falava sobre elementos de governança e elementos sociais como ingredientes que permitem a sustentabilidade de um projeto de longo prazo como a concessão. Quando a gente traz a tecnologia aqui para o nosso debate, a gente inevitavelmente volta os olhos para o pilar ambiental, para o pilar environment, né, do ESG. Porque a tecnologia, ela hoje, entre outros, tem
um foco, um alvo voltado para a redução da pegada de carbono, vamos chamar assim. E essa é uma preocupação das concessionárias. Então veja, eu preciso nascer, crescer, morrer, deixar legado e não destruir. E assim, é importante ressaltar o seguinte, Marco, você está falando da rodovia, você não está falando do carro, você não está falando do caminhão. Você é o lugar onde esses veículos vão passar. Então, qual é o papel? Como que uma rodovia consegue fomentar, não estamos falando só a construção, né, a pegada de carbono incorporada ali na construção, que também é bastante relevante, a gente está falando de obra, construção civil, tudo isso tem uma abordagem importante de uma cadeia de fornecimento mais limpa e uma operação mais limpa, mas como vocês conseguem estimular que essa via quem passe por ali emita menos carbono, seja um instrumento de fomento para isso. Tem várias frentes orientadas para isso. E aqui a gente está falando, portanto, de tecnologia linkada com um elemento ambiental, que diz respeito à redução, né, dos impactos, da pegada de carbono, mas que diz respeito também à resiliência, né, do ambiente que é impactado, que é afetado, enfim, que é relacionado àquela concessão de rodovia. Você falou bem, a gente não está falando ainda dos veículos. A gente está falando da construção, a gente está falando da operação, enfim, como aquele empreendimento ele tem a sua sobrevida, gerando menos carbono possível, impactando menos possível e até mesmo permitindo a preservação daquele ambiente. E hoje há uma série de medidas orientadas a isso. Então a gente fala de escopo 1, a gente fala de escopo 2, a gente pode falar de escopo 3. Há uma preocupação das concessionárias em desenvolver tecnologia de materiais de construção recicláveis, que na sua cadeia produtiva consumam menos carbono. A gente está falando em energia renovável já aplicada na realidade das concessões. Seja na operação. Na operação. A gente tem alguns exemplos reais de concessionárias que tem a geração de energia toda lastreada em fotovoltaica. Então, a praça de pedágio, os computadores, a iluminação, ela já é sustentada por uma energia renovável de baixo impacto ambiental. A gente está falando em substituição da frota das concessionárias, o carro de atendimento, o carro de monitoração. A gente já está falando em substituição da frota por veículos elétricos, também para reduzir a emissão de gás carbônico. E a gente também tenta trazer tecnologia que permita maior eficiência e que reduza igualmente a pegada de carbono. A que eu me refiro? Como é que é feito hoje o atendimento dos usuários? Como é que é feito, né, a inspeção da rodovia? Por veículos. Né? Você tem um colaborador que ele fica rodando ponta a ponta na rodovia. A gente pode substituir isso por câmeras inteligentes. Perceba o impacto que eu consigo reduzir. Eu posso falar em atendimento do usuário, pelo menos um primeiro atendimento, por drone. Então, daí vem o contrato lá de concessão e diz assim, terá disponibilidade de pelo menos X veículos para atendimento. Opa, parece que a câmera chegou e vai substituir isso. Isso vira uma dor enorme, porque qual é o teu incentivo de buscar mais eficiência ambiental, inclusive? Às vezes há nem estou falando aqui da questão do custo, às vezes é um custo maior de implantação, mas que se dilui ao longo do tempo. Qual é o teu estímulo para fazer isso, né? O quanto, e aí a gente volta na questão de regulação. A regulação apta a colocar critérios e métricas que permitam que eventuais alterações de obrigação para fins de atendimento desse tipo de frente, enfim, possam ser implementadas com menor dor, né? E não virem uma grande salada de reequilíbrio. Você tem toda a razão. A regulação precisa ser aberta para isso. Ou seja, eu estabeleço padrões referenciais, mas que, de acordo com a maior ou menor eficiência, a maior ou menor tecnologia da concessionária, possam sofrer adaptações. O resultado alcançado vai ser o mesmo. Eu continuo monitorando as minhas rodovias 24 horas por dia, mas a forma ela é distinta. O que a gente observa é que há um cacuete. E aí você está tocando num ponto sensível.
Existe um cacuete regulatório ainda no Brasil, não só para as concessões de rodovias, mas para os contratos de concessão em geral, em estabelecer a fórmula ou a receita de bolo. Eu preciso que você tenha tantos veículos. Quem disse que tantos veículos é o adequado? Tem um caso, esse é um caso real, não vou dizer o santo, mas eu vou dizer o milagre, de uma agência reguladora, no âmbito de uma concessão, que foi fazer a fiscalização da obra de um centro de controle operacional, de um CCO, e no projeto, né, de engenharia do CCO, havia a previsão de 3 máquinas condensadoras de ar-condicionado. A concessionária resolveu comprar 2 mais potentes. Não, não pode. O projeto falava em 3. Eu preciso de 3. Faz o menor sentido isso. Isso deflagrou um processo regulatório com custo transacional enorme, com mobilização de mão de obra, advogado e por aí vai. Então é importante que os contratos eles tenham essa flexibilidade para poder absorver essas tecnologias que, por sua vez, se relacionem e dialoguem com a sustentabilidade. E a gente precisa perder esse cacuete. E não é só por seu ponto de vista tecnológico, se me permite até colocar. Num desses eventos que eu fui, eu escutei o professor Pedro das Neves. Ele é um professor português que fala bastante sobre o sistema de PPPs e conexão com desenvolvimento sustentável. E ele falou algo que me marcou muito, isso foi no ano passado, de uma mudança de visão das PPPs para que elas sejam efetivamente mecanismos para as pessoas. Então, que a gente fala PPP for people, People's First PPP. E o que isso quer dizer, esse conceito? Isso quer dizer que você deixa de olhar, você deixa de fazer um contrato, você deixa de olhar para um contrato, para as obrigações contratuais de execução ali no detalhe, para passar a ter uma visão até para o fiscalizador, vamos falando aqui Tribunal de Contas, você passa a olhar para o usuário e, enfim, para aqueles que também são impactados em volta. Esse usuário está satisfeito? Esse usuário, e isso como valor fundamental de execução contratual, performance absolutamente atrelada à satisfação do usuário. E, portanto, tá geladinho o ar-condicionado aqui, o usuário está satisfeito que, ao invés de terem sido colocados 2 banheiros no atendimento na praça de pedágio, foi colocado, não sei, algum outro tipo de estrutura que o usuário saiu mais satisfeito, isso deixa de ser visto como um elemento de análise, de fiscalização, enfim, de verificação, e sim, e aqui passa pela dificuldade de estabelecimento de metodologias adequadas na oitiva desse usuário, compreensão de satisfação dele. E aqui que veio, para mim, a cereja do bolo, quando eu escutei essa palestra, que foi quem tem uma melhor capacidade de compreensão e escuta desse usuário, de compreensão dos anseios desse usuário, a mulher. Soft skill feminino perfeitamente dentro desse. Foi ali que a gente estava falando sobre como que as mulheres conseguem contribuir melhor dentro das suas diferenças em relação à natureza masculina dentro desse cenário de PPPs, e veio muito disso. A mulher consegue, se você passa a olhar contratos de PPP como People's First, você precisa estar ouvindo essas pessoas. A mulher consegue ter esse soft skill, ela tem melhor esse soft skill para dar esse tipo de resposta. Então, aquilo para mim foi um momento realmente virada de chave de compreensão, de interpretação, assimilação, modelagem desses contratos. E na expectativa de que as regulações consigam começar a se direcionar um pouco mais para isso. Você vinha falando daí, implantação de novas tecnologias e mudança contratual. Então, precisamos dar uma melhor atenção para o cenário regulatório para isso. É isso? Sem dúvida, e perder o cacuete que está na essência de uma concessão de uma PPP. Não é obra pública. A tecnologia de realização de empreendimentos públicos, tecnologia contratual de realização de empreendimentos públicos pelos governos em geral, sempre foi a de eu te dou a receita de bolo, você vai colocar tantas gramas de farinha, tantas xícaras de farinha, tantas colheres, né, de água, tantos ovos, vai mexer desse jeito e vai me entregar o bolo. E eu vou ter que comer o bolo da forma como está. Às vezes, ao olhar aquela receita de bolo, eu falo, olha, se eu colocasse um pouquinho de baunilha, você vai ver como esse bolo ia ficar bom.
Mas eu não posso colocar baunilha, né? Então vai desse jeito. E você vai comer o bolo encruado, o bolo de acordo com a sua receita. Essa era a tecnologia de contratação. A magia subjacente às PPPs e às concessões é que eu não quero mais dizer como fazer o bolo. Evidentemente, eu preciso ter uma referência para apontar qual é o preço que eu estou disposto a pagar pelo bolo. Eu vou usar a título de referência aquilo que eu conheço, aquilo que me é o padrão. Então, eu prevejo que eu vou gastar tanto de farinha, tanto de água, quanto de ovo, quanto de açúcar, e eu acho que o bolo vai sair mais ou menos por isso. Eu estou disposto a pagar até isso no bolo. E até vou fazer uma competição aqui para ver quem é que vai me ofertar o bolo mais barato. Embora a gente pudesse aí em outro episódio abrir aí o flanco da questão atinente a critérios de licitação. Eu recebi o bolo, fiz ali uma competição, e o que importa efetivamente? É se o bolo é bom ou não é. Se o bolo é gostoso ou não é gostoso. Vamos aplicar isso para uma concessão de rodovia. E para quem, né? E quem que tem que dizer se esse bolo é gostoso ou não? Exato. Uma concessão de rodovia, quem tem que dizer se o bolo é bom ou não? Não é o burocrata do alto, né, da sua torre de marfim, usando as referências estéreis, né, que você tem, estatísticas ou, enfim, acadêmicas, para dizer que a rodovia, naquele caso, tem que ser daquela forma por 30 anos. Ele cria uma referência. Ele diz, pessoal, essa é a minha referência, eu acho que eu faria assim. E por eu achar que eu faria assim, eu estou disposto a pagar até isso. Agora é com vocês. O concessionário, né, o licitante, o interessado, o empreendedor, pega aquela fórmula, acrescenta um pouco de baunilha, ele acrescenta uma raspa de limão, e ele percebe que ao longo do tempo, aquele bolo já ficou xoxo. Ninguém mais tem interesse por aquele bolo, há fórmulas diferentes. Ele comprou um novo forno, né? E ele vai fazendo a transformação daquela receita ao longo do tempo. O nosso cacoete é o ainda de estar refratário a essas inovações metodológicas. Mas por incrível que pareça, há 20 anos, né, quando veio a lei de PPPs aqui, e há mais anos, quando veio, há quase 30 anos, quando veio a lei de concessões, esse era o âmago dessa tecnologia contratual. Para de usar a fórmula, né, a receita de bolo. Exija o serviço, exija o fim, o resultado a ser alcançado. E a gente está aí patinando para isso, e hoje isso reverbera em termos de ampliação, maior ou menor, para a absorção de novas tecnologias, e isso reverbera na nossa pauta de sustentabilidade. Por quê, Natasha? Porque a realidade muda. E a nossa realidade ambiental, talvez aqui o que nos afete, né, especialmente nos dias atuais, a nossa realidade climática, ela é dinâmica. Aquela receita de bolo, em algum momento ela vai ter que ser revisitada. Eu até diria mais. Talvez seria interessante que a gente trouxesse mecanismo ex ante, tanto para induzir que os ingredientes inovadores já fossem considerados em um primeiro momento, mas que esses ingredientes também fossem puxados, absorvidos, implementados posteriormente com menores custos de transação. A inserção da tecnologia, a mobilidade, a maleabilidade tecnológica é uma dessas estratégias para tornar o bolo mais palatável, para tornar aquela receita, para tornar aquelas expectativas sustentáveis ao longo da concessão. E o que a gente observa é que há um empenho das concessionárias de rodovias hoje para trazer essa tecnologia. E a boa notícia é essa. Há a sensibilidade do poder público de se abrir a isso, de se abrir a esse diálogo e até mesmo de induzir a isso. Existe uma portaria que foi emitida pelo Ministério dos Transportes em 2023, que definiu a nova política de outorgas. Ela foi muito feliz, porque ela previu explicitamente a incorporação dessas tecnologias como uma diretriz no âmbito dos contratos, que isso sirva de inspiração para os demais poderes reguladores no âmbito dos agentes subnacionais e para outros setores igualmente. Pois é, você está falando de outros setores, acho que até estava comentando antes contigo, numa modelagem de geração de energia fotovoltaica que eu tenho trabalhado, a dor da gente conseguir fazer um projeto de 20 e tantos anos, fotovoltaicos, aparelhos hoje estão cada vez mais modernos, mas existem estudos de que aí dentro de um cenário de 5 anos a gente vai ter uma revolução de baterias, né? Então, já muito da dor está falando, né? Acho que é legal a gente tocar no tema de free flow aqui, porque free flow é um mecanismo super importante dentro da redução de emissões, dessas estratégias de redução de emissões,
Mas exatamente a colocação de uma bateria que vai ter seu custo, mas a melhora sob o ponto de vista de sustentabilidade e da própria capacidade energética, puxa, isso vai trazer um boost para esse contrato. E como é que isso é assimilado? Isso passa por uma mudança de mentalidade profundamente conectada com o que você falou. Vamos falar um pouquinho de Free Flow, Marco, porque é importante colocar, esse tema está na mesa, né? Eu, do que tenho conversado com players externos, o Free Flow, já existem estudos que indicam que ele reduz em 30% a emissão de carbono dos veículos que passam nas rodovias. E, enfim, como é que vocês têm visto isso como um benefício ambiental que possa efetivamente repercutir financeiramente para as concessionárias? Olha, a tecnologia está mudando e ela vai mudar no curto espaço de tempo, 5 anos. A realidade é a experiência no âmbito das concessões de rodovias. E aí a gente poderia falar de conectividade, a gente poderia falar de corredores verdes, pensando nos veículos elétricos ou na questão, né, das baterias, conforme a sua maior ou sua menor autonomia. Mas o Free Flow hoje já é a realidade tecnológica que vem sendo implementada e ele já desperta uma série de ilações, uma série de desdobramentos aqui, para onde é que a gente vai e quais são as oportunidades que ele abre. Não quero entrar aqui nos aspectos de regulação, de enforcement do Free Flow, quero considerar que o Free Flow é uma realidade, ele é um caminho sem volta. E o que significa o Free Flow? Eu não preciso mais parar na praça de pedágio para poder realizar o pagamento da tarifa devida. Sob o ponto de vista de comportamento e de psique do usuário, isso já traz uma série de benefícios. A viagem ela passa a ser mais fluida, mais amena. Você elimina um ponto de atrito. Sob o ponto de vista de relação do usuário com a concessionária, isso também traz uma repercussão extremamente disruptiva. O usuário deixa de ser usuário, Natasha. E ele precisa ser cliente. Porque até então, o usuário que transita na rodovia, ele é uma pessoa desconhecida. Eu sei que existe um veículo, mas eu não tenho a menor ideia de quem é esse veículo. E o pagamento está garantido, eu não preciso ter nenhum vínculo contratual formal, com nome, CPF, num contrato escrito, porque ele vai parar e vai pagar. Agora ele não para poder pagar. Eu preciso garantir que ele promova o pagamento. E se ele não pagar, eu preciso cobrar. Quem é esse usuário? Esse ponto de querer saber quem é o usuário abre várias novas possibilidades. Poxa, então quer dizer que eu posso entender quem é meu cliente? Será que eu posso trazer outros produtos para eles? Será que eu posso trabalhar com fidelização, com cashback? Será que eu posso trazer informações que sejam específicas, individualizadas para ele no meu aplicativo, no WhatsApp? Há um mundo que se abre com o Free Flow nessa relação usuário/cliente e concessionário. Mas vamos deixar isso de lado, porque o que importa aqui é como o Free Flow se insere dentro da pauta da sustentabilidade. Você tocou muito bem no assunto. A gente tem uma expectativa concreta, real de redução de emissões com base no Free Flow. Por quê? Acho que é importante dizer o porquê. Porque, se quiser avançar, porque o carro, ao parar, o carro está emitindo tanto mais gases de efeito estufa. Quando o carro mantém a sua trajetória, né, normal, isso não acontece. Toda passagem pela praça de pedágio, especialmente as cabines tradicionais, em que você tem um embarreiramento, você tem que abrir o vidro, né, e passar o dinheiro ali, ou o cartão, né, e seguir a sua viagem. E mesmo nas praças automáticas, você tem que fazer a redução da velocidade, né. Toda passagem em praça de pedágio implica uma desaceleração e uma retomada. Então eu estou falando em frenagem e reaceleração. Quantas frenagens e reacelerações você acha que a gente poderia, se tivéssemos aqui, né, a implementação do Free Flow em todas as rodovias, em todas as praças hoje existentes no Brasil? Vamos imaginar que esse cenário acontecesse hoje. Chuta um número. Quantas frenagens e reacelerações a gente evitaria com o Free Flow hoje? Eu não faço a menor ideia. 2 bilhões. 2 bilhões. Não, 2 bilhões de frenagens e reacelerações. O que isso implica em termos de queima de combustível? Esse é um cálculo que precisa ser feito. E nós estamos atentos a isso. Nós queremos esse número. Nós queremos esse cálculo. De um lado, para mostrar mais essa externalidade, mais esse efeito positivo do Free Flow, e, por outro lado, para avaliar se não existem oportunidades econômicas.
com a implementação do Free Flow. Crédito Oportunidades econômicas que revertam, inclusive, para a modicidade tarifária. A gente trazer o Free Flow como uma possibilidade de receita acessória, da qual se beneficie, por óbvio, a concessionária, mas da qual também se beneficia o usuário em termos de reversão para a dita modicidade tarifária. Você adiantou. Qual é esse mercado acessório? Qual é essa receita possível? Mercado de carbono. Qual que é o desafio? A mensuração disso. Eu preciso mensurar. Eu preciso ter uma certificação dessa mensuração. Queria fazer um convite àqueles que estão nos ouvindo para avançarem por esse flanco, para avançarem por essa avenida. Isso é incipiente. Marco, o teu chamado, e acho que é uma mensagem clara tua aqui, que eu vejo de outras pessoas que vêm também. E até um modo de eu tranquilizar não só você, mas tranquilizar tantos outros líderes e decisores que estão nessa frente. Então, existe muita vontade de que essa pauta avance, e como a gente falou antes, é uma agenda colaborativa. Você está dizendo aqui para mim, avancem metodologicamente nesses estudos que possam nos mostrar qual é a efetiva redução da emissão de CO2 num free flow, enfim, e outras metodologias que possam repercutir em, por exemplo, crédito de carbono. Essa dificuldade de mensuração não está só no teu setor, né? A gente esteve aqui com o Luiz Fernando, presidente da Portos do Paraná, e o setor portuário também tem dificuldade de hoje medir por ausência de metodologia e a complexidade da operação de um porto de conseguir medir qual que é a sua pegada de carbono para, consequentemente, entender onde que pode melhorar, e estão melhorando mesmo assim, mesmo sem conseguir quantificar isso adequadamente. Mas, para finalidades de geração num crédito de carbono, você precisa ter isso muito bem estabelecido, do seu ponto de vista metodológico, com uma certificação, né, que possa abarcar isso. Então, o que eu quero te dizer todos os setores, e não só no Brasil, mas no mundo, têm passado por isso. É um avanço necessário, tá, de todos esses setores envolvendo infraestrutura. O que hoje está um pouco mais avançado é o setor de energia, para essa frente de mensuração, mas os demais setores de infraestrutura que podem se beneficiar desse mercado, ter esse acesso a esse mercado, tem o mesmo tipo de demanda. Então, quero fazer coro ao seu pedido para que a gente desenvolva ciência, desenvolva metodologia, para que a gente possa, né, se beneficiar desse mercado bilionário, chega a se falar trilionário, de mercado de carbono, e isso chegue às concessões de rodovia. Encaminhando para o fim aqui as nossas conversas, não tem como não falar de adaptação e mudanças climáticas. Há poucas semanas ocorreu a situação no Rio Grande do Sul. A resiliência das infraestruturas é algo do momento. Inclusive, Marco, contar aqui para você, na semana passada a gente lançou uma iniciativa, o BIA, Brazilian Initiative for Infrastructure Resilience and Adaptation. Então, uma iniciativa brasileira para mais infraestrutura resiliente e adaptação, a gente conseguir pensar sobre esse ponto de vista na nossa infraestrutura de Brasil por causa de mudanças climáticas. O que eu quero dizer aqui? Como é que o setor de rodovias e as PPPs conseguem navegar nesse cenário de necessidade cada vez maior de adaptação e implantação de infraestrutura resiliente? Infraestrutura resiliente é a infraestrutura sustentável. Então, nada mais aderente à ideia, à pauta de sustentabilidade do que infraestruturas que consigam superar ou suplantar os desafios da mudança climática. E aí, observe, a gente precisa entender, de uma vez por todas, que há uma alteração nas condições climáticas no Brasil. Isso é uma realidade. A partir disso, a gente precisa se mobilizar. Primeira mobilização é uma mobilização de curtíssimo tempo. A gente precisa estar de prontidão para eventos como o que, infelizmente, acometeram o Rio Grande do Sul, mas que não é uma exclusividade do Estado, infelizmente. Nos últimos 2, 3, 4, 5, 6 anos, a gente tem testemunhado anualmente catástrofes, sobretudo em razão do volume extraordinário pluviométrico, de chuvas, que afetam encostas, que destroem pontes, que levam a alagamentos, entre outros. A gente teve situação no Paraná
esse ano, e acho que ano passado também, na divisa entre Paraná e Santa Catarina, queda de barreira, enfim, exatamente ainda na época de férias, o quanto isso é um transtorno para o usuário, para o cliente. Adorei essa mudança de mentalidade para o cliente, mas para a concessionária também, para suas operações, segurança da via. A gente está falando de vidas. São Paulo, a gente teve também uma hecatombe pluviométrica no litoral norte. A gente precisa estar de prontidão. Hoje, os reguladores, os sistemas de monitoramento estão em conexão com as concessionárias. Existem, né, protocolos que são seguidos para que as respostas possam vir em tempo rápido. O ideal agora é que a gente consiga ter uma maior previsibilidade e a capacidade de antecipar esses eventos para reduzir danos. Isso por si só resolve? Não. Isso é resiliência na infraestrutura? Não, mas é uma medida de curto prazo que precisa ser implementada diante da percepção da constatação de que houve uma mudança no contexto. Segunda medida, a gente precisa olhar, dada essa alteração, a gente precisa olhar como vão ser implementados os próximos contratos. E a gente precisa pelo menos pensar em 2 modificações. A gente já precisa compreender a maior exposição a risco aqui, as regiões em que as concessões de rodovias vão ser realizadas, a maior exposição a risco a que essas regiões estejam sujeitas para mensurar adequadamente os investimentos que precisam ser realizados. E entender, Natasha, que os eventos climáticos eles não são concentrados no leito da rodovia. Eles transcendem a faixa de domínio. Às vezes pegando encostas, às vezes alguns metros a uma distância considerável da faixa de domínio, mas ainda assim repercutindo. Se eu tenho um desmoronamento de um talude, um desmoronamento de de um morro, que seja, isso vai afetar a operação da rodovia, isso pode comprometer vidas, isso pode comprometer a circulação de bens e de pessoas. Então eu preciso fazer uma mensuração adequada de qual é o investimento dada a abrangência do risco. Isso vai levar a um CAPEX maior, mas ele precisa ser contabilizado. De outro lado, ainda olhando para os próximos contratos, a gente precisa revisitar a matriz de risco. A forma como a gente trata os riscos climáticos hoje é absolutamente ingênua. A gente tem quase zero tratamento para esses eventos. Tradicionalmente, para que a gente fizesse com que esses eventos suscitassem alguma resposta regulatória, a gente precisaria enquadrá-los dentro da cláusula genérica de caso fortuito ou força maior. Que era o que eu ia te falar, o quanto que isso começa a sair de um caso fortuito e força maior e passa a ser efetivamente risco alocado ao privado, por exemplo, que poderia ter uma maior capacidade de implantação de resiliência nas suas infraestruturas e previsibilidade de um cenário de mudança climática mesmo, de catástrofe climática, pelo menos até um determinado nível. O que for previsível é possível ser endereçado. O que não for previsível não é possível ser endereçado. O fato é que qual é a fronteira entre a previsibilidade e a imprevisibilidade ou entre a ordinariedade e a extraordinariedade? A gente nunca tratou disso. Então fica um jogo de empurra. Não, aqui de fato houve uma extraordinariedade, a gente vai alocar isso dentro da cláusula de caso fortuito e força maior, que é uma cláusula dura. Ela é dura, uma alavanca dura de ser ativada. Ela custa muito, um custo de transação enorme. E qual é aquelas hipóteses em que, olha, de fato não tinha como você precificar. Como não tinha como precificar, os danos incorridos eles podem ser processados por algum aparato, alguma medida regulatória. Existe a crença de que o mercado segurador ele dá conta dessas imprevisibilidades. Não. O mercado o mercado segurador está super por dentro desses temas para justamente conseguir começar a se adequar melhor, né? E o que a gente observa é um aumento da refração das empresas de seguro em relação ao mercado de infraestrutura. Eu não vou assumir isso. Eu não sei qual que é o tamanho do prejuízo. E parece que a probabilidade de acontecer está sendo cada vez maior, né? Então, prefiro não... E qual é a decorrência lógica disso? As apólices estão ficando mais caras, o que não é refletido na precificação do EVTEA, e ou não há oferta de seguro. Como é que a gente equaciona esse desafio? Fazendo ajustes no âmbito da matriz de risco e deixando claro. E é possível você estatisticamente fazer o tratamento dos eventos pluviométricos. Né? Qual que é o histórico
de chuvas nessa região durante os 20 anos, durante uma amostra representativa, né? É esta. Então, até aqui, concessionário, o risco é seu. Esse é o grau máximo de exposição a que você está sujeito. Precifica ou transfira isso para o mercado segurador, evidentemente, se isso for factível. A partir daqui, a gente tem uma extraordinariedade. O desafio é que estabelecer a fronteira do que é ordinário e do que é extraordinário vai demandar uma análise casuística de projeto a projeto e um estudo regionalizado do maior ou do menor grau de exposição aqui àquela região afetada pela concessão, ou que estiver relacionada à concessão, tenha ou não tenha. E a gente não tem o hábito de fazer isso. Não tem dados, data, não temos tratamento disso, né? Ou não tem o hábito, ou não tem a praxis de realizar esses estudos individualizados. A nossa modelagem hoje, a bem da verdade, em alguns aspectos ela deixa a desejar. Ela se baseia sobre determinados aspectos na lógica do Ctrl+C, Ctrl+V. Ah, não, tudo é a mesma coisa. E não é. Boa notícia. Hoje a BCR, o setor, já está trabalhando, as concessionárias já têm estudos prontos, e nós estamos trabalhando no nosso estudo, para o mapeamento dessas zonas de calor que indiquem o que houve de alteração do regime climático, né, do comportamento climático para fins de investimento em infraestrutura. Olha, há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, era essa a expectativa do comportamento climático, do comportamento pluviométrico, que é, né, o maior gerador hoje de danos relacionados ao meio ambiente, né, ou danos climáticos. Logo, aqui a gente vai precisar de intervenções mais robustas. Isso tudo olhando para frente. Então eu estou falando de mapeamento, diagnóstico, estou falando de alteração da matriz de risco, estou falando de uma listagem mais detalhada de quais são os investimentos necessários. E o daqui para trás? O que eu faço? Pois é, como é que você olha prospectivamente, mas e para trás, contratos já implementados, faz o quê? Longo prazo. A gente tem que colocar isso em pauta. E aí observe, se eu tenho um diagnóstico de que houve uma alteração no comportamento climático, isso vale daqui para frente, por óbvio, e evidentemente vale daqui para trás. A nossa percepção é que alguns ativos, que algumas concessões hoje, elas estão descoladas do tempo. Aquilo que havia sido previsto em termos de investimento já não faz jus ao que era necessário, sob o prisma da engenharia, para garantir a sustentabilidade do serviço público, a sustentabilidade do negócio, a sustentabilidade da operação. Há uma maior exposição ao risco desses ativos e a gente precisa torná-los mais resilientes, a gente precisa torná-los mais robustos. Como? Com a inserção de novos investimentos. Nós temos hoje uma agenda, um projeto estratégico, que é a construção, junto com o poder público, do que seria um caderno, uma política pública de novos investimentos orientados a garantir essa maior resiliência dos nossos contratos. Claro, isso vai demandar recursos financeiros, né? A gente vai ter de falar, em algum momento, de medidas regulatórias para que esses recursos possam ser internalizados. O que eu quero dizer com medidas regulatórias neste caso? Não tem como falar em ingresso de novos recursos sem falar em reequilíbrio econômico-financeiro. Qual é a boa notícia? Não necessariamente o reequilíbrio econômico-financeiro, especialmente para esses contratos mais maduros, ele envolve incremento tarifário. Eu posso falar em expansão de prazo, eu posso falar na utilização de outras alavancas que levem a sustentabilidade econômica financeira do projeto, do negócio, tornando-o mais robusto. Ao invés de aguardar, por exemplo, 10 anos, com aquela exposição nova de risco, e daí sim fazer uma nova licitação com aqueles padrões que a gente comentava agora há pouco, para os projetos futuros, já internaliza isso para esses empreendimentos. Já reduz o risco dos clientes, da população lindeira, estar sujeita, vulnerável às alterações climáticas. Então, existe agenda, existe proposta, existe projeto, existe ideia para que a gente possa tornar as nossas infraestruturas mais resilientes, mas de uma vez por todas. Chegamos a um ponto final, acabou. Essa discussão sobre se temos ou não temos, ela já está vencida. Temos, precisamos fazer. O que é necessário daqui em diante é viabilizar os movimentos jurídicos, os movimentos regulatórios, os movimentos em termos de comunicação, os movimentos em termos de licenciamento social, para que essa resiliência ela aconteça o quanto antes e a gente não degrade todo o investimento, seja público, seja privado, que a gente fez até então
na nossa infraestrutura rodoviária no país. Marco, mensagem final aqui para a gente fechar, principalmente direcionada a pessoas que querem entrar nessa agenda. O que elas precisam saber? Quem é a pessoa que o Marco contrataria para estar olhando para isso? Qual é tua mensagem de incentivo, tal qual você um dia deu para mim, você pode dar para essas pessoas? Se entusiasmem com a agenda de concessões no país. Nós vivemos o nosso melhor momento e esse precisa ser um vetor unidirecional. A gente não pode deixar que haja retrocesso. Entusiasmem-se com a pauta de concessões, entusiasmem-se com a pauta de concessão de rodovias, entusiasmem com a pauta de sustentabilidade dentro desses dois espectros, seja das concessões de rodovias, seja das concessões como um todo. A gente ainda tem um pouco de oba-oba em relação ao ISD, à sustentabilidade, e a gente tem, por outro lado, muita gente avaliando isso sob o prisma profissional, sob o prisma metodológico, sob o prisma técnico. O que a gente quer é profissionais nesse segundo campo. Então, quanto mais expertise, quanto mais aprofundamento, quanto mais capacidade de dialogar e de inovar, mais desejável será esse profissional. É o que hoje nós estamos em busca de. Então estejam atentos, porque oportunidades para ninguém vai faltar. Marco, para mim foi um passeio essa nossa conversa de hoje. Eu espero receber você outras vezes aqui no Sustentalks. Eu não tenho nenhuma dúvida da qualidade e da densidade dessa conversa e obrigada por ter vindo e eu agradeço a você que ficou até agora aqui nesse episódio. Obrigada. Muito obrigado, Natasha.